Alegria e satisfação estar com vocês aqui mais um domingo e hoje com um convidado muito especial, porque eu sou fã, porque na verdade junta três coisas que eu gosto muito: arte, carnaval e direito. Então eu estou aqui com o nosso convidado, Dr. Otto Pípolo, que vai estar conversando com a gente e fazendo o lançamento do seu livro Sistema Jurídico Aplicado ao Carnaval e as demais manifestações culturais, que está aqui na minha mão e daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. Mas já recebendo aqui e desejando aí que o senhor volte mais vezes, doutor Otto, para falar com a gente, porque é de uma riqueza muito grande que o senhor traz de conhecimento, né? E falando de carnaval, eu que sou apaixonado pelo carnaval, fiquei muito satisfeito e muito alegre quando eu soube que o senhor foi o fundador do bloco Papaléguas. É verdade. Né? E tudo começou lá, né? Até surgir o livro. E a gente vai estar falando sobre isso aqui no programa. Mas é interessante falar, e me chamou a atenção, porque a gente não tem ideia da dimensão do que o direito trata de uma festa tão popular como o Carnaval. Porque a gente tem um olhar só para a festa, mas a gente não imagina quantas jurisprudências, quantas leis, quantos direitos estão envolvidos por trás dessa festa. E aí você traz tudo isso aqui de uma forma muito didática nesse livro. E aí já vem uma primeira curiosidade, né? Como é que surgiu a ideia de escrever e relacionar direito com carnaval, com folia? Inicialmente eu queria agradecer essa oportunidade, dizer que eu estou aqui com muita alegria, muita honra no seu programa Tadeu a Propósito, pela CNT, e dizer que esse livro saiu em função da minha atuação como advogado e como carnavalesco praticamente por 37 anos da minha vida. O Papaléguas nasceu no Salesiano, Sim. como equipe de gincana. Nós passamos no vestibular e criamos o Bloco Papaléguas da UCSAL, Universidade Católica de Salvador. Olha que interessante. E a partir dali o Papaléguas foi campeão, bi, tri, até chegar a ser pentacampeão do Carnaval. Essa alegria do Papaléguas, essa oportunidade que Deus deu de a gente criar esse bloco, me levou a ser coordenador do Carnaval de Salvador e presidente do conselho eleito pelo Conselho Municipal do Carnaval. Que é o CONCAR? Que é o CONCAR. E durante toda essa trajetória de vida eu exerci vários cargos dentro da estrutura do Carnaval da Bahia e aí percebi várias lacunas na lei, percebi que havia uma oportunidade de escrever sobre a legislação constitucional e infraconstitucional, como você falou, nessa relação que tem do direito com os vários segmentos do Carnaval e com as várias estruturas da festa momesca. E aí surgiu o livro. Naquela época, como fundador, o senhor já tinha essa percepção ou essa percepção veio agora? Não, eu não tinha essa percepção. A percepção veio quando eu fui eleito presidente do CONCAR e logo em seguida coordenador do Carnaval da Bahia. E a partir dali eu senti que havia uma necessidade de os carnavalescos, os agentes culturais, os legisladores terem em mãos todos os ramos do direito disciplinados que se entrelaçam durante a festa momesca. Sim. E aí esse livro veio mostrando a origem do carnaval, que vem desde antes de Cristo, né? Sim. 10 mil anos antes de Cristo, já havia o carnaval naquelas manifestações agrárias, quando tinha grande colheita, né? Os homens se fantasiavam de peles de aves e de animais e as mulheres, e era aquela festa agradecendo a Deus a grande colheita daquela época, 10 mil anos antes de Cristo. E aí o livro aborda o nascimento do carnaval, depois vem Roma, vem Mesopotâmia, Egito, Grécia, Idade Média, Renascimento, e aí chega nos países, chega a Portugal, que foi o nosso descobridor e trouxe para cá o intrudo. Sim. Que era um tipo de carnaval violento, de jogar farinha, de jogar limão, de jogar certas coisas de uns nos outros. E esse carnaval deu origem ao carnaval brasileiro, o intrudo, e que foi altamente criticado pela polícia e pela sociedade. E aí ele foi evoluindo e chegou nesse carnaval que nós temos hoje magnífico, né? Sim, em todos os polos carnavalescos do Brasil. E o direito surgiu logo depois que saiu do Salesiano ou tempos depois? O direito, ele saiu logo em seguida sair do Salesiano. Nós passamos, a grande maioria dos salesianos passaram na Universidade Católica. E um grupo nosso passou para a Faculdade de Direito e lá
fizemos esse movimento da criação do bloco, Sim. com seminários, com congressos, né? E aí veio a ideia do carnaval da Bahia ser legislado, como fazer, e surgiu durante o processo de constituinte do município a proposta nossa, através do Congresso do Carnaval, de se criar o Conselho Municipal do Carnaval na Lei Orgânica de Salvador. Foi aí que nasceu o CONCAR, foi a partir daí. Agora, uma curiosidade também que é muito particular, e eu, como já falei, eu gosto muito do carnaval e sou admirador do direito. Esse livro, ele praticamente os artistas e as pessoas que fazem o carnaval se sentiram muito presenteados, né? E com toda essa questão. Mas e as autoridades? Como é que receberam, né? Como é que eles viram essa questão do livro falando justamente dessa profissionalização, dessas jurisprudências, desses buracos que existem no carnaval? Como é que foi a recepção? A recepção foi boa. O receptivo, né, a comissão organizadora da festa, procurou convidar todos os segmentos da sociedade de forma igualitária. Estiveram lá autoridades municipais, estaduais, federais, tiveram embaixadores que contribuíram com o capítulo do Carnaval pelo Mundo. Sim. Tadeu, nesse livro temos 28 carnavais do mundo. Nunca ninguém conseguiu reunir num livro 28 carnavais mostrando as suas tradições, as suas rituais, a formação do seu povo, a sua cultura. E as autoridades estiveram presentes, tanto o Poder Judiciário, vários desembargadores estiveram presentes, juízes, os representantes da Câmara Municipal, vereadores, deputados e também vários artistas e cantores. Os próprios cantores e artistas que participaram do lançamento, né, como o grupo de Armandinho, o grupo de Olodum, o Sapateado, que é o teatro de Antônio Walter Leone, esses grupos todos estiveram presentes e se sentiram presenteados com um livro que enfoca o direito e a cultura carnavalesca e também tem um viés turístico, sim, que mostra 28 países, como é o carnaval, com fotos e com o apoio de 28 embaixadas. Então as autoridades receberam bem, porque o livro ele é muito equilibrado. Ele mostra, por exemplo, que no conflito entre o direito de expressão que está na Constituição, o nosso direito consagrado, sagrado de expressão, e um conflito entre a norma municipal que estabelece disciplina no carnaval, sempre prevalecerá a norma municipal. Porque se não, está na Constituição, a Constituição é maior, é a lei maior. Lei do engano. Na organização do carnaval, no município, que é peculiar ao município, quem manda é o município. E para se fazer a manifestação livre da expressão cultural, precisa de recurso. Sim. E o município precisa ter o patrocínio para poder oferecer ao público banheiro público, os postos de atendimento, as publicidades, a iluminação. Então, nesse conflito entre uma norma federal, né, um princípio constitucional da livre expressão do povo, com a norma municipal que estabelece que o carnaval ele precisa de recurso, então, nesse choque, por uma questão de razoabilidade e proporcionalidade, vai vencer sempre a norma municipal. Entendeu? Que Entendi. Vai bancar e não vai prejudicar a expressão, porque Sim. o cara vai desfilar, vai brincar, mas o município é que manda nessa relação. Porque, na verdade, é um livro também que ele é um livro didático, é um livro educativo, né? É um livro que contribui mesmo para que a festa seja feita da melhor forma possível, para que todos tenham acesso. E aí, falando sobre isso, tem um tema que chama muita atenção no carnaval, que é a questão da livre expressão, como o senhor mesmo falou, e a questão da diversidade, né? A questão dos vários grupos e movimentos poderem participar livremente, como todos. Exatamente. Né? E aí, eu queria que o senhor falasse para a gente de que forma que o senhor aborda esse tema no livro, da questão da diversidade. Esse livro, eu me preocupei em atualizar ele até o último minuto antes de ir para a editora Alprint, que nos presenteou com a edição do livro, em trazer as normas atualizadas de 2018. Então, nós temos, por exemplo, o crime de importunação sexual, que já chega perto do estupro, que é um crime que antigamente era considerado apenas quando havia uma relação violenta Sim. do homem com a mulher. Hoje não. Hoje, quando há um beijo excessivo, hoje, quando há uma violência, ou uma forma lasciva de atacar a mulher, já é considerado estupro também. E a importunação sexual, hoje já é um crime que impede o cara de dar aqueles beijos roubados, né? Na raça contra a mulher no carnaval. Porque, geralmente, no carnaval,
a sexualidade se aflora, né? Sim. É o verão, as mulheres de biquíni, os homens de sunga, aquela coisa da cerveja, e muita gente não sabe e extrapola o seu comportamento. Mas o direito penal está atento a esses comportamentos excessivos. Então, olha lá, Fulião, cuidado, na hora do carnaval, só parta para a sua companheira, a sua paquera, se houver o consentimento. Isso, Sem exatamente. consentimento, não pode o cidadão, né, pegar violentamente para dar beijo, para apalpar. Isso hoje é crime, né, de importunação sexual, e o cara vai ser detido. E em 2019, né, quando a lei entrou em vigor, em 12 estados, 77 rapazes foram detidos por esse crime. 77, sendo que em Minas 25 e na Bahia foi até menor, 6 pessoas foram detidas, já com a aplicação dessa nova norma penal. Perfeito. Quanto tempo levou para a escrita, para a finalização do livro? Quanto 2 tempo? anos. 2 anos. 2 anos. Eu já tinha ideia, já tinha muita coisa guardada, né? Mas passei 2 anos. O que demorou mais, por incrível que pareça, foi a parte das embaixadas enviarem o material. Mesmo? É interessante até isso, porque muita gente queria saber quem eu era, qual era a editora do livro, onde é que eu morava, qual era a minha profissão. Acredito até que pensaram que eu era terrorista. Para que esse cara quer saber o carnaval na Alemanha, em Angola, na Áustria, nos Estados Unidos? Será que esse cara vai jogar um carro lá no meio do povo? Então, só me mandaram o material, as fotos, para eu poder fazer as traduções e selecionar as fotos e poder resumir, depois de muito custo. Precisei viajar para Brasília, para me apresentar algumas embaixadas, e não é fácil. Então isso demorou aí quase 1 ano para conseguir esse material. Mas a parte jurídica, como eu tenho atuação profissional já há mais de 30 anos, facilitou mais. Agora, como ele levou 2 anos também e o direito está sempre se atualizando, então muita coisa o senhor teve que voltar para poder atualizar, não é isso? Tive que voltar, agora valeu a pena voltar. Sim. Foi um pouquinho estressante, por exemplo, voltar nos carnavais em que ultrapassaram o Carnaval da Bahia. São Paulo hoje é um dos grandes carnavais. Minas Gerais, pasmem, hoje tem 500 blocos, Minas Gerais, sim, passou a Bahia. São Paulo, Rio, tem bloco carnavalesco, muito mais que Salvador. Os artistas da Bahia estão fazendo carnaval em São Paulo e no Rio. E a Exato. Bahia, infelizmente, está numa fase difícil. O Carnaval da Bahia está precisando ser reinventado, está precisando ser debatido com todos aqueles que amam essa cidade e que amam a nossa cultura. Então eu tive que voltar atrás para mostrar ao leitor que São Paulo, de um ano para outro, teve 100 blocos a mais. E que a prefeitura, os organismos de turismo estão investindo em massa. A renda do Rio de Janeiro bateu recorde no ano de 2019. Então eu já trago no livro o carnaval deste ano de 2019. Todos os números, todas as planilhas de quanto arrecadou com hospedagem, com movimentação, com relação ao PIB. Então o livro está atualizado, é importantíssimo para as pessoas que atuam nessa área cultural, para os legisladores que criam leis novas. Vale a pena apreciar o livro. Agora, é engraçado e interessante ao mesmo tempo quando o senhor fala dessa questão, né, da mudança do carnaval, que o Carnaval de Salvador precisa se reinventar. E aí o senhor não fala mais já como o advogado, aquele que entende, fala da experiência do Bloco Papaléguas daquela época, do empreendedor, né, do carnavalesco. Muitas histórias também para contar daquelas brigas de vaga, de ordem, de saída de trio. Passou por muita situação nesse sentido? Passei, inclusive, não só como carnavalesco, como advogado, né? Porque a gente sempre defendeu a partilha, né? É um princípio, né? Quando você partilha, a energia volta. E tinha um grupo no Carnaval da Bahia que era dono das rádios, das televisões, dos jornais, formaram o grupo Só Toca a Nossa Música. E eu dizia, rapaz, não faça isso. Quando você fecha o mercado, você impede que novos valores nasçam, que novos talentos se manifestem. E eles, apesar de muito meus amigos, não me ouviam. E eu fazia congresso, fazia debate na Assembleia Legislativa, na Câmara, e a gente percebia que o baiano rejeitava esse projeto excludente de carnaval. Então eu dizia, rapaz, vamos partilhar. O camarote paga um percentual aos blocos, grandes e pequenos, a todos, e o bloco grande e pequeno passa a ter atrações para o próprio camarote. Vamos partilhar, vamos dividir, vamos fazer um carnaval para todos, igual.
um carnaval verdadeiramente musical, espontâneo, como sempre foi o da Bahia. Sim. Mas não, quando a pessoa está ganhando muito dinheiro, fecha o mercado, não deixa ninguém nascer, inclusive com complacência de órgãos públicos e do próprio Estado e município, porque são pessoas poderosas que têm recursos e o próprio Estado e município fica com cautela de transformar essa situação. E o que é que aconteceu? Com o passar do tempo, mostrou que os debates na Assembleia, na Câmara, os congressos, estavam certos. O modelo caiu. A música da Bahia não renovou. Diferentemente, o sertanejo, que dá oportunidade, que partilha, que acolhe os novos talentos, cresceu e dominou o Brasil. E a música da Bahia teve uma queda muito grande, muito vertiginosa, e por isso que o Carnaval da Bahia precisa se reinventar com a união de todos, a gente avaliando no que errou no passado, né? Sim. O que é que nós erramos? E me incluo também, né? Porque ninguém é dono da verdade. Vamos analisar o que erramos e vamos investir naquilo, no que acertamos. E vamos fazer uma coisa diferente, porque a Bahia tem tudo para voltar a ser o que era. Né? É uma riqueza muito grande. Uma riqueza, né? musical, cultural. É só ter a vontade de acertar. Então, dessa história do individualismo, né, de que eu ganho mais e vou continuar ganhando mais, parece que então muita coisa não mudou, né, para os tempos atuais. Não mudou e piorou. Piorou. Por exemplo, nós criamos o Carnaval fora de época. Quando eu digo nós, foi o Papa Léguas. Naquela época, os blocos grandes, acabava o Carnaval, estacionava seus trios. O trio do Papa Léguas rodava a Bahia toda. Tivemos um convite de Campina Grande da Paraíba para criar a Micarande, que foi a primeira micareta fora de época com produtos da Bahia. E lá vai a gente, Tom em Matéria, Sara Jane na época, e fizemos o carnaval da Micarande, de Campina Grande, da Paraíba. Sim. Nessa época, Fortal filmou, Pernambuco, Recife Folia, e o Carnatal filmou a primeira grande micareta fora da Bahia. E aí nasceu as outras micaretas, através dessa primeira que nós fizemos. Aí o que aconteceu? As grandes atrações da Bahia, antes de ser parceiras desses companheiros de Recife, do Ceará, de Fortaleza, de Natal, do Rio Grande do Norte, e de outros tantos lugares, Aracaju e tal, passaram a data vênia, aumentar o preço a cada ano, e foi sufocando os parceiros, a ponto das autoridades desses estados e municípios vedar a música da Bahia. Então a gente perdeu a galinha dos ovos de ouro, porque a gente não era parceiro, a gente era explorador dos parceiros, sim, dos companheiros. E quando a coisa não é boa para ambas as partes, a tendência é acabar a relação. Né? E eu, na época, eu disse, vamos criar uma secretaria municipal do Carnaval, vamos fomentar essa micareta no Brasil todo. Como, de fato, quando eu fui coordenador do Carnaval da Bahia, a gente ampliou essas micaretas. Sim. Chegou a ter mais de 100, mas os parceiros pediam coisas impossíveis de serem dadas pelos contratantes. E aí foi matando a cultura da Bahia, criando ódio, criando rancor e deixaram de contratar. E os carnavais fora de época foram sendo aniquilados pelas próprias autoridades, alegando que a Bahia estava invadindo a cultura de Recife, a Bahia estava invadindo a cultura da Paraíba, que era o São João. E aí, pronto, degringolou a música da Bahia e o Carnaval da Bahia está nesta situação. E quando o senhor fala de Recife, Recife tem uma cultura muito forte, uma resistência muito forte. No carnaval deles é frevo o tempo inteiro. É frevo e tem tanto o frevo lá em Olinda, né, que é o sítio histórico, como um carnaval fortíssimo dos bonecos, né? Dos bonecos gigantes, da Frevioca que passa lá na Boa Viagem tocando. Quer dizer, das danças. As danças, né? Quer dizer, tem o Marco Zero, que toca o carnaval praticamente popular naquela parte de Recife. Tem um carnaval fortíssimo. Então tinha que se fazer a parceria. Venham para cá, São João. Exato. A Bahia traz vocês no São João com seu forró, com as grandes bandas de lá, e vocês levam a gente para o Carnaval fora de época. A vida se faz assim, com troca de energia, com equilíbrio, né? Com razoabilidade. Sim. Do momento que você quer tudo para você, não, só eu, o que é que acontece? Você destrói a cultura. É a mesma coisa da Amazônia. Vai destruindo a mata, vai chegar a hora que ninguém vai conseguir respirar, né? Você destrói a Mata Atlântica toda, a Amazônia toda, e cadê o pulmão da gente para respirar?
Então tem que cuidar da cultura, mas pensar nos parceiros que nos contratam e que trazem divisas para o nosso estado. Claro. Agora, com essa bagagem, com esse conhecimento que o senhor tem, não surge convites não para voltar, para coordenar, para gerenciar aí alguma área do carnaval, alguma secretaria, não surgiu ainda? Bom, eu já exerci vários cargos, né? Eu fui Sim. coordenador do carnaval eleito, fui presidente do Conselho do Carnaval 2 oportunidades eleito, fui 8 vezes presidente do Congresso, e isso tudo me fortaleceu e me entusiasmou para escrever esse livro. No momento, o Conselho do Carnaval, ele está bem representado, né? Tem companheiros assim, preparadíssimos, como o Reginaldo Santos, que está hoje como vice-presidente do Conselho, e outros grandes carnavalescos. Lá na Saltu nós temos a Merina Aragão, que é a enciclopédia viva do carnaval. Então temos muitos carnavalescos preparados para resgatar o carnaval, para valorizar o carnaval da Bahia. Então, se é democrático, né, e se nossos segmentos, o meu segmento está representado por Reginaldo. Então, se é democrático o CONCAR, através dessa discussão ampla, vai nascer coisas importantes, e eu falo isso no livro. Só o debate democrático, sincero, sem o corporativismo, que não deve existir no Conselho, é que vai nascer o novo Carnaval da Bahia. Agora, com muita clareza e serenidade, existe mesmo? O Carnaval de Salvador é democrático? O Carnaval de Salvador já foi mais democrático, já foi mais. Sim. Né? Precisa voltar a ser o que era. O que é democracia? É você ter o direito de se expressar e respeitar o direito dos outros se expressarem. Sim. É você ter seu espaço e respeitar o espaço do outro. Então eu digo sempre, o Carnaval da Bahia é um bolo de aniversário, onde cada um que faz a festa tem direito a um pedacinho daquele bolo. Como é um carnaval heterogêneo, você tem que respeitar todos os segmentos. Afro, afoxé, percussão, trio, bloco infantil, não é? Bloco travestido. E você tem que entender que a festa é de todos. E dividir o tempo de desfile, o tempo de televisão, e entender também que o povo tem direito ao trio independente, claro, para ele poder pular, porque ele não tem direito, não tem às vezes condições de pagar. Esse conjunto que você traça do carnaval, ele passa a ser democrático. Mas às vezes que você, por estar com o poder na mão, estabelece só vai ter trio independente, ou porque você é um artista famoso, tem um camarote na Barra e bota seu trio ali, não passa ninguém, eu vou ficar cantando para meu camarote, aí você está sendo antidemocrático, não é? Porque você está querendo usurpar um direito que é de todos, não é seu individualmente. Perfeito. Agora chegou uma pergunta aqui para a gente, e é bem interessante essa pergunta. Quando o senhor se refere ao sistema jurídico aplicado ao carnaval, como é que isso se aplica e quais os impactos na festa popular? Bom, o sistema jurídico do carnaval, ele começa na lei maior, como tudo no nosso país. Sim. Toda lei infraconstitucional, ela tem seu nascimento na Constituição. Então, lá na Constituição, há um ordenamento da nossa cultura, garantindo a livre expressão, garantindo o direito de reunião, garantindo a defesa do patrimônio histórico material e imaterial, e garante ao cidadão esse livre desfile, desde que comunicado à autoridade, desde que licenciado. Então, essa estrutura começa ali. Então, você aplica a Constituição no dia a dia do desfile dos blocos e no desfile individual dos foliões. E a norma infraconstitucional, que é essa que eu comento aí, são as normas presentes no Carnaval, como direito penal, direito do consumidor, direito civil, direito do menor, direito autoral, ela vem a complementar o que a Constituição Federal manda. Então, na relação de consumo, eu compro o camarote promete que vai estar lá um grande artista, e o grande artista não está, eu paguei ali R$500 pelo convite, o artista não está, mas tem a bebida, a comida, esse direito tem que ser abatido ou o consumidor tem que ver de volta o seu dinheiro. Sim. Tá certo? Então, na relação de menor, se um bloco carnavalesco sai com um menor segurando a corda do seu bloco, naturalmente vai cometer uma infração dentro do que estabelece o Ministério Público do Trabalho. O menor não pode segurar a corda. Se o bloco sai sem os protetores auriculares, sem a proteção da luva por cada cordeiro, ele também comete uma infração. E aí vai o direito civil da personalidade. Se esse meu amigo Tadeu sai no carnaval e tiram foto dele e veiculam de uma forma irregular,
está cometendo uma infração, Sim. né? Porque está usando a sua imagem sem a sua autorização. E aí vai as múltiplas relações, direito do trabalho. Se não é feriado o carnaval e o advogado esquece de comunicar no seu prazo que o prefeito publicou que era carnaval, ele perde o prazo. Ou o juiz, na hora que vai ver, ele vai ver que o prazo não foi cumprido. Então, a segunda-feira de carnaval, pelo amor de Deus, não é feriado. Então, se for feriado no município, tem que ter o decreto municipal e o advogado e a parte precisa comprovar que aquela data foi feriado, senão vai ter repercussão negativa contra a pessoa no seu processo. Então, são múltiplas relações que acontecem e que, às vezes, o folião nem percebe Sim. que está sendo monitorado, que está sendo disciplinado por a totalidade dessas normas. Uma questão que eu vejo todo ano, por exemplo, é a questão dos cordeiros. Eu vejo muita gestante, muitas crianças, né, e muitos idosos. Qual que é a atuação do Ministério Público em relação a isso? O Ministério Público que regula isso é o Ministério Público do Trabalho. Sim. Ele anualmente faz um ataque, né? Com os blocos e com o sindicordas, para que nesse acordo seja estabelecido que as mulheres grávidas, os menores e os idosos não estejam nas cordas. E se tiver, o bloco vai pagar uma multa muito penosa, muito grande com relação a isso. E paga mesmo? Existe? Paga. E esse valor que o bloco paga de multa é utilizado pelo Ministério Público para investir em instituições médicas de caridade. Tem, inclusive, lá a audiência de conciliação no Ministério Público para não ser punido o bloco paga um valor astronômico. E esse dinheiro é utilizado a instituições de caridade. Então, paga sim, é proibido em lei, tem que ter essa disciplina. E isso é tão rígido que os blocos de corda estão acabando. Por causa da crise, né? A crise está muito grande, o patrocínio todo foi para São Paulo e Rio, ou vai para as televisões ou para o município, o bloco está saindo praticamente 5 ou 6 blocos grandes que saem no circuito Barrondina. Os outros blocos saem com recursos próprios da venda dos abadás ou da indumentária. Perfeito. E aí também existe uma política também de grandes patrocinadores estarem patrocinando artistas de outras regiões que vêm para o Carnaval de Salvador. É verdade. Né? E aí os nossos artistas de raiz que começaram, que fizeram história, acabam ficando esquecidos. É verdade. Né? Então, e patrocina, inclusive, nos camarotes, não nos blocos. Sim, exatamente. Né? O camarote, o artista vem, o montador do camarote vem, se associa aos grandes hotéis, ganham verdadeiras fortunas e vão embora. Não tem nenhum compromisso com o Carnaval de Salvador. E as autoridades deveriam estar vendo isso. Esse cara está deixando alguma coisa aqui para o município, para o estado, ou está arrecadando e indo embora, sem deixar nada? Porque os blocos trabalham o ano todo para fazer o seu espetáculo, para poder engrandecer o nome da Bahia, a cultura da Bahia. Sim. E esses caras que vêm aqui, o que é que eles deixam para o município, para o estado? O que é que eles contribuem para que os blocos saiam fortalecidos, para que eles possam fazer um desfile, uma musicalidade melhor para os próprios camarotes? Essa é a grande indagação. Eles não ajudam em nada, entendeu? Agora, o senhor tem 3 filhos. Tenho 3 filhos. Além do João. Jamile e Otto Henrique, que também é advogado. Nenhum deles quis dar continuidade ao empreendedorismo carnavalesco? Bom, João é um carnavalesco nato e também... Canta, né? Ele canta muito, né? Eu sou suspeito de falar, mas ele, principalmente na linha do forró, Sim. Ele canta muito, é professor de forró. E os outros 2 não, viram essa luta toda do pai e foram para campos diferentes. Não quero passar por isso mais não, né? Não quero passar por esse estresse todo não, né? Agora também aí vem uma promessa, eu posso estar enganado, mas eu venho acompanhando, que é o Otinho, né? O Otinho vem aí caminhando para uma parte cultural, eu vi sapateando lá no dia do lançamento, foi uma beleza aquilo, achei muito, muito bacana. O senhor acha que está no caminho? Acha que ele vai seguir esse caminho ou não? É cedo ainda para a gente... Otinho, realmente, ele é muito talentoso. E lá no dia do lançamento, ele expressou para o público, né, o segredo que ele tinha comigo, que está aí no livro, na dedicatória, uma das dedicatórias. Ele disse assim: vovô, quem escreveu esses livros todos que estão aqui em sua biblioteca? Eu disse: juízes, desembargadores, doutores, mestres.
e advogados. Mas você não é advogado, vovô? Eu digo, eu sou, então escreve o seu. Você não escreve o seu. Aí ele falou lá, e aí ele incentivou muito o avô a escrever, né? Sim, e lá no dia do espetáculo ele contou esse segredo, que ele foi um incentivador do avô. Agora, por onde anda o Bloco Papaléguas? Ó, o Bloco Papaléguas, depois de 25 anos, que tinha 18 diretores. Cada um foi para um ramo. Um foi ser promotor, outro foi ser juiz. E as pessoas, né, foram, cada um seguindo sua rota. E no final ficaram 3. Eu, meu irmão e um sócio meu, Antônio Bastos, da gente, e que também se encheu de carnaval. Eu disse, eu não aguento mais. Tem 25 anos que eu não vou para lugar nenhum. Eu não viajo para lugar nenhum, para trabalho 1 ano para fazer carnaval para os outros. E eu não quero mais. Eu quero sair da sociedade, eu quero passar a minha cota. E aí meu irmão disse, eu não fico também, se Bastos aí, ia deixar só o velhinho aqui, né? Eu digo, não, eu não saio, eu também não fico não. E aí nós vendemos as nossas cotas para o pessoal de Cláudia Leite, né? O pessoal da Pequena Notável, Largadinho e tal, que são carnavalescos, Alexandre Liberato, Armando Brasil, a própria Claudinha. E eles tocaram a partir daí o bloco para pessoas mais jovens, né? A gente chegou a fazer a comemoração do bloco, eu fui na Católica, fiz toda a filmagem da quantidade de troféus, de títulos que a gente tinha feito, fizemos um filme, e a partir daquele momento eu fui tocar minha profissão assim, na totalidade, porque eu sempre fui um dublê, né? Sim. Um dublê entre carnaval e advogado, né? E aí a advocacia exige muita dedicação, muito fim de semana, muito feriado, eu já estava me sentindo cansado, mas não deixei de ser carnavalesco, deixei de ser bloqueiro, mas carnavalesco da Bahia, defensor da cultura, serei sempre, né? Apreciador também. Apreciador, ajudar os companheiros no carnaval com a minha experiência, sempre farei isso, porque eu amo essa terra e amo o meu carnaval aqui. Muito bom, e esse livro ele só vem somar, ele só vem contribuir para que as autoridades e nós também, né, que somos cidadãos, foliões, a gente também fique por dentro do que acontece, o que é importante. É verdade. Né? A gente não tem, como eu falei aqui no início do programa, a gente não tem a ideia da dimensão que acontece por trás dessa festa. Não tem. Não tem, a gente vê só a festa, os bastidores, a gente só vê a festa. Os bastidores do carnaval é uma coisa impressionante, inclusive meu primeiro livro que eu ia fazer não ia ser do sistema jurídico, ia ser dos bastidores do carnaval, a minha família não deixou. Puxa, e é um pedido que eu ia fazer aqui. E você vai criar muito inimigo, é melhor você ficar no sistema jurídico mesmo e mostrar os ramos do direito, que os bastidores do carnaval é uma coisa extraordinária no sentido da engenharia da festa, mas é uma coisa muito política, né? É uma coisa que entra muito jogo de interesse e é muito pesado até para se transmitir, para se dizer o que acontece nisso, né? Os interesses são muito conflitantes. E aí, para escrever um livro desse, para não dar nome aos bois, é melhor não fazer, né? É melhor não fazer. Porque vai ficar todo na curiosidade. Esse, pelo menos, eu disse quais são as normas jurídicas, disse quais são os países que têm festa no mundo todo, mostrei os conflitos entre os princípios e normas, mostrei o meio ambiente cultural e mostrei as peças processuais para os operadores do direito usar com rapidez. Sim. Porque no carnaval você tem que estar com a peça pronta. Eu já fiz a peça aí. Tem uma parte do livro que fala o carnaval em juízo. Aí já está litigando, ou seja, o conflito não foi pacificado. Está na hora de você entrar na justiça. E aí as peças já estão aí, a parte prática. Muito bom. Se o governante do município ou do estado, ou o secretário de turismo, do meio ambiente, pegar o dinheiro e for prestigiar seu segmento político, esquecer do lado cultural, daqueles que fazem a festa, você representa imediatamente junto ao Ministério Público, está aí a peça pronta. Pode só botar os nomes das partes, né, Lucas, que está aqui assistindo, o fundamento jurídico, os fatos, e fazer o pedido que o Ministério Público, na sua atuação em defesa do meio ambiente cultural, em defesa da cultura, ele vai com certeza tomar as medidas necessárias para viabilizar o carnaval daquele município. Já está pensando em outro livro? Já tem alguma coisa aí? Não estou pensando. Estou pensando em, na segunda edição, atualizar com o que acontecer agora em 2020. Atualizar ele, mas ficar uma obra permanente. Permanente, sempre atualizado. Sempre atualizado. Melhorar ela, né, aperfeiçoando. Então quem está em casa lá, que está nos assistindo, que tiver interesse, onde é que encontra o livro? Em todas as livrarias. Cultura, Amazon, Submarino, Americanas, todas as livrarias. Isso não é brincadeira não, hein? Veio com tudo. Em todo o Brasil também. Em todo o Brasil. Pela editora Alprint, que depois de eu lutar com várias editoras que me disseram não é meu perfil,
eu não posso investir nisso. É Deus Todo-Poderoso, que sabe do nosso coração, de nossa vontade de colaborar, Verdade. apontou aí por um milagre a Alprint Editora de São Paulo, que é uma grande parceira e que os novos autores aí, aqui pelo programa A Propósito, de nosso amigo Tadeu, podem se dirigir ao Print e fazer o seu livro. Quem for autor novo, não tiver espaço, a Alprint com certeza acolhe. É uma editora extraordinária, viu? Bom saber, porque na verdade eu também já recebi alguns não de algumas editoras dizendo assim, não é a linha, não é o que a gente está querendo, então isso é muito chato. Então né? já posso anunciar brevemente pode, sim, o livro do nosso querido Tadeu Ferretti, do programa A Propósito. E estarei lá no seu lançamento. Pronto, que os anjos digam amém. Amém. Doutor Otto, muito obrigado pela presença. Dá para a gente fazer aqui uns 3, 4 programas, mas isso não impede do senhor voltar. Né? E eu recomendo, eu vou ler, eu vou aqui no final de semana, eu vou ler, porque eu tenho muito interesse, como eu falei, no direito, na folia, né? No carnaval. Tem muita coisa aqui que não é só legislação, mas tem muita coisa interessante aqui para quem estuda diversidade, quem estuda cultura, quem estuda religião, né? Já dei uma olhada aqui, tem muita coisa interessante. Então, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Tadeu, pela possibilidade que você me deu de traduzir para mim o que representa esse livro para o carnaval e para a cultura brasileira e internacional. É um presente para a gente isso aqui, para nós soteropolitanos, nós baianos, e para o Brasil, né? Que o senhor consiga alcançar realmente aí o Brasil inteiro com essa obra aqui, porque realmente é uma riqueza muito grande. E deixar um beijo aqui para toda a família, né? Para o Otinho, então, que eu já estou fã. Nosso né? Michael Jackson. Exatamente, eu vi lá o vídeo dele dançando, dançando, sapateando, e eu acho uma graça quando eu vejo uma criança já despertando para essa questão cultural, né? E eu sinto tanta falta disso, as crianças sempre nos games, né? Sempre introvertidas, e vendo ele com essa questão. E o pai também, um grande pai, que está sempre acompanhando, incentivando. Então, muito obrigado pela presença do senhor. Espero que volte. Eu que fico muito feliz e honrado, viu, de estar aqui com você, Tadeu. Muito E, assim, grato, viu? Na próxima atualização, faço questão de estar presente. Tá, muito agradecido. Então, muito obrigado. No próximo domingo a gente está de volta aqui com mais um convidado especial e um ótimo final de semana para todo mundo.